Sejam bem-vindos a mais um episódio do Acredite Se Quiser. Eu sou o PH Carvalho e hoje temos o caso de uma suposta abdução que ficou conhecida como o caso Duas Pontes, ou o caso Rivalino Mafra. E nós vamos discutir esse caso logo depois da vinheta. Metamateriais, abdução, avistamentos inexplicáveis, mutilação animal, seres extraterrestres. Acredite se quiser. Ocorrido entre 19 e 20 de agosto de 1962, até hoje esse caso ainda é um mistério. Os protagonistas dessa história são o Sr. Rivalino Mafra e seu filho, Raimundo Mafra, que moravam na zona rural de Diamantina, em Minas Gerais. Rivalino desapareceu misteriosamente, deixando desamparados seus dois filhos. Raimundo, que era seu filho mais velho, foi quem teria testemunhado o desaparecimento do pai, e que, segundo ele, o estranho fenômeno teria sido provocado por dois pequenos objetos voadores. Pouco tempo depois, restos mortais de uma pessoa que são rapidamente atribuídos a Rivalino Mafra são encontrados nas proximidades do local do desaparecimento, aumentando ainda mais o mistério em relação ao caso. Raimundo Aleluia Mafra, de 12 anos, órfão de mãe, auxiliava seu pai Rivalino Mafra da Silva nas suas atividades de caçada e garimpagem, e ele também ajudava a tomar conta de seu irmão menor. Localizado em Duas Pontes, distrito de Diamantina, estado de Minas Gerais, a residência da família Mafra era um casebre muito simples e completamente isolado. Por dezenas de vezes, o menino repetiu seu relato ao tenente Wilson Lisboa, delegado de polícia do município, a médicos, jornalistas e a um sem número de pessoas que, apesar de não acreditarem na versão do Raimundo, ficaram impressionados com sua coerência e a tranquila convicção que ele sempre repetia a história. Ele afirmava com convicção que seu pai Rivalino tinha desaparecido diante de seus olhos, cercado por um redemoinho de poeira amarela, levantado por dois pequenos objetos que estavam à porta de sua casa. E sempre que lhe contava o ocorrido, ele chorava de tristeza. Ele estava convencido que o pai dele jamais ia voltar. Logo após o desaparecimento de seu pai, Raimundo ficou procurando por ele por toda a vizinhança, mas não encontrou nada. Então ele foi pedir ajuda ao Sr. João Madalena de Miranda, funcionário de uma fábrica que ficava um pouco distante do casebre deles. Quando ele e o garoto voltaram ao local do evento, que era uma clareira de terra batida, ele notou que o terreno parecia ter sido cuidadosamente varrido, num raio de mais ou menos uns 5 metros. Como não encontraram nada, avisaram as autoridades, e as buscas, já então sob direção da polícia diamantina, começaram no mesmo dia e continuaram por um bom tempo. Até cachorro farejador da Polícia Militar de Belo Horizonte vieram para a cidade, mas não encontraram pista nenhuma do garimpeiro. Os voos dos urubus da região eram sempre acompanhados, como um possível indício para a localização do corpo do Rivelino. O vigário de Diamantina, José Ávila Garcia, que apesar de não acreditar muito na versão do menino, revelou que na semana anterior ao desaparecimento do Rivelino, o senhor Antônio Rocha, um funcionário do Departamento dos Correios e Telégrafos da região, avistou duas bolas de fogo voando em círculos, a grande velocidade e baixa altitude, exatamente sobre Duas Pontes, onde morava o garimpeiro. O senhor Antônio Rocha confirmou depois em entrevista ao repórter do Diário de Minas que ele realmente tinha avistado as bolas de fogo. O médico Dr. João Antunes de Oliveira, que fez o exame clínico no Raimundo logo depois do evento, atestou sua excelente condição mental e não encontrou nada de diferente no menino, além do seu evidente estado de desnutrição. Por iniciativa do Juizado de Menores, o Raimundo foi conduzido para Belo Horizonte, pelo comissário Antônio da Cruz.
Na capital, ele repetiu a história com os mesmos detalhes, inclusive para o Centro de Investigação Civil dos Objetos Aéreos Não Identificados, o CIOANI, que foi criado pelo pesquisador Úvio Brant Aleixo, pioneiro da ufologia brasileira na década de 50. O Raimundo acabou sendo internado no Instituto João Pinheiro, que era um local para proteção e educação de menores abandonados. Mas antes disso, o juizado providenciou um exame psiquiátrico e testes psicológicos nele, mas os resultados em nada contribuíram para solucionar o caso. Como eu falei, o CIOANI entrou nas investigações e pegou um depoimento do Raimundo no dia 30 de 8 de 62, mais ou menos 10 dias depois do incidente. Eu vou ler para vocês aqui agora o depoimento que ele deu para o CIOANI. Raimundo diz que por volta das 20 horas do dia 19 de agosto de 62, ele estava em casa com seu pai, o Rivalino Mafra da Silva, num cômodo da residência, onde estava dormindo seu irmão menor. Ele e o pai estavam agachados em torno de um pequeno fogo que fizeram no chão de terra batida do quarto, próximos a uma porta que liga o quarto à cozinha. Em certo momento, o pai chamou a atenção por uma sombra escura e que ele não conseguiu identificar direito, que deslizava silenciosamente pela cozinha, na direção de um outro cômodo. Essa silhueta foi descrita como tendo 4 pernas, mas delas o menino nada pôde precisar, afirmando apenas que tinha alguma semelhança com um homem engatinhando. O garoto descreve na sombra um topete, querendo dizer alguma saliência, que teria se virado na direção do quarto ao passar pela porta, dando a Raimundo e seu pai a impressão de estarem sendo observados por alguém. Em seguida, o Sr. Rivalino levantou-se, indo até a porta por onde a sombra estava aparecendo, mas ele não encontrou o que estava causando a sombra. O menino até admitiu que o medo poderia ter impedido o pai dele de revistar o resto da casa, que estava escuro, sem luz, mas ele garante que as trancas internas das 2 únicas portas, uma da cozinha e outra da sala, estavam fechadas. Voltando para o quarto, o Sr. Rivalino e seu filho não conseguiam dormir. Em certa altura, ambos diziam ouvir vozes humanas grossas e enroladas, citando o nome do Sr. Rivalino e dizendo que tão logo iriam matá-lo se saísse de casa. Ouviram também um ruído semelhante ao de um despertador, proveniente de fora da casa. O garimpeiro e seu filho atravessaram a noite em claro sem conseguir dormir. Às 6 horas da manhã do dia seguinte, 20 de agosto, segunda-feira, Raimundo preparou-se para sair de casa e buscar a montaria de seu pai no terreno anexo. Ao abrir a porta da cozinha que dava para o terreiro, deparou-se com 2 pequenos e estranhos objetos pousados no solo, a poucos metros de distância dele. Embora fossem diferentes na cor, eram idênticos quanto à forma e o tamanho. Ambos tinham forma ovalada e mediam entre 40 e 50 centímetros no diâmetro maior. A existência de um pequeno apêndice numa das extremidades de cada objeto, conjugada com a forma deles, fez Raimundo lembrar de figura de tatu. Esses apêndices do tamanho de um dedo tinham forma tubular, segundo a descrição do menino. E o tal do rabicho projetava-se das partes traseiras dos objetos, as quais estavam um pouco suspensas no solo. No momento que Raimundo as percebeu, esses apêndices apontavam para a porta, ou seja, diretamente para o Raimundo. Em seguida, quando o Sr. Rivalino chegou à porta atendendo ao chamado de seu filho, os tubos apontaram para a direção oposta, indicando que os objetos teriam virado. Um dos objetos era inteiramente negro e fosco. O outro era rajado de branco e preto, com listras iguais em largura e traçadas transversalmente ao diâmetro maior do objeto. Essa descrição foi feita pacientemente, com auxílio de um retrato falado. O Sr. Rivalino, logo ao perceber que os 2 objetos colocados lado a lado, 1 metro um do outro de distância, admirou-se, soltando a frase: "O que será que é isso?" Ele recomenda, então, ao seu filho que não saia pela porta, e tendo ainda na mão a faquinha e o fumo que preparava seu cigarro de palha, o Sr. Rivalino aproximou-se lentamente dos objetos, afirmando ao filho que não parecia demonstrar medo. Na aproximação de Rivalino, os 2 objetos se uniram lateralmente, com um som surdo, e começaram a girar em conjunto velozmente, levantando logo um redemoinho de poeira amarela, o qual envolveu Raimundo sem atingir seu filho. Esse declarou que, além do surdo ruído, durante o choque dos objetos, o único barulho que ele ouviu foi o zumbido de vento que levantava em espiral de poeira, tendo esse impedido que Raimundo enxergasse tantos objetos quanto seu pai, que não reapareceu quando o redemoinho cessou.
Depois de meses de investigações que não deram em absolutamente nada, apareceu a notícia de que o esqueleto rivalino tinha sido encontrado. O jornal Estrela Polar de Diamantina, de 10/3/63, afirma que no terceiro dia de carnaval de 63, 5 caçadores encontraram bem perto do casebre de Rivalino um local de difícil acesso, uma ossada. Em todos os casos que a gente conta, vem a explicação sem sentido nenhum do exército e da polícia. Nesse caso, eles alegaram que o Rivalino teria fugido ou teria sido vítima de um sequestro e assassinato. De acordo com os policiais, a história que o menino contou seria, na verdade, um álibi inventado pelo próprio Rivalino para cobrir a fuga dele, ou um álibi inventado pelos criminosos que fizeram alguma coisa com ele. As duas teorias que a polícia levantou, as duas não fazem o menor sentido, porque o menino sempre gostou do pai, sempre demonstrou isso. E, poxa, se o pai dele sumisse, morresse, ele ia ficar acabando sozinho com o seu irmão e ainda tem mais 2 irmãos menores dele que não estavam ali no momento. Então, ia ficar uma situação bem complicada para eles. O que não faz o menor sentido o menino ter planejado isso, ou ter acobertado alguma coisa que fizeram com o pai. Muito importante também lembrar que ele era um menino criado na roça. Ele tinha muito pouca instrução e praticamente nenhum conhecimento de ufologia. E mesmo assim, ele nunca entrou em contradição em vários seus depoimentos, que ele prestou polícia para médico, juiz, jornalista, ufologista do CIOAN e da Sociedade Brasileira de Estudos de Escovadores. Mas o que é mais estranho ainda é que se realmente ele tivesse ocorrido um crime ali, por que ele ia inventar uma história tão fantástica para encobrir essa história, a ponto de essa história chamar mais a atenção da polícia e do estado inteiro, do mundo inteiro, do que a história de um assassinato? Então, essa história, ela faria o efeito contrário de um álibi, ela traria mais atenção ainda e jogaria por terra qualquer hipótese que a polícia levantou. Também, se ele está inventando e é tudo fruto de, sei lá, de delírio dele, alucinação dele, por que que o exame psiquiátrico não mostrou nada? Nenhum sintoma dele de esquizofrenia, de delírio, alguma coisa assim. Estranho, né? Na casuística ufológica, tem várias referências a pequenos objetos semelhantes a esses descritos pelo menino. Mas a gente está falando de uma época que não tinha tanto meio de comunicação assim. Essas referências, elas mantinham-se praticamente restritas aos especialistas, àquele grupinho ali. Porque, não tendo um meio de comunicação tão eficiente, essas informações eram inacessíveis para crianças analfabetas, ainda mais no meio rural daquela época. E também não explica os relatos e os avistamentos que os moradores da região e de cidades próximas ali estavam tendo e relatando à polícia e às autoridades. Agora, quanto ao esqueleto encontrado, se é que realmente foi encontrado algum esqueleto, que tipo de exame possibilitou relacioná-lo ao rivalino? Se a ossada foi descoberta perto da casa dele 6 meses depois, por que ninguém encontrou o corpo dele antes se eles estavam fazendo buscas minuciosas pela região toda ali? E outra, se o corpo dele tivesse sido enterrado, os animais não iam realmente comer o corpo dele. Mas não daria tempo em 6 meses para deixar o esqueleto limpo, sem carne nenhuma. É muito pouco tempo para acontecer esse processo. Eu acho que essa história do esqueleto que eles encontraram foi só para encerrar o caso, para pôr um ponto final ali e acabar com essa discussão toda. Porque se realmente a ossada encontrada era do Rivalino, a carne do corpo dele teria que ser sido tirada ali de uma forma quase instantânea, não por meio natural, para deixar só os ossos. E de novo, é muito pouco tempo, 6 meses, para acontecer esse processo a ponto de deixar um esqueleto limpo, sem vestígio nenhum de carne. Entre os dias 26 e 28 de agosto de 62, os jornais O Diário de Minas, o Jornal Última Hora, os dois de Belo Horizonte, e o Tribuna da Imprensa Diamantina fizeram reportagens com fotografias e noticiaram: em localidade distante cerca de 30 quilômetros de Diamantina, local ermo, próximo 40 minutos a pé de Biripi. Um menor de 12 anos, ao sair de casa entre 6 e 7 horas da manhã, deparou-se com duas bolas, diâmetro aproximado de 40 centímetros, colocadas no chão, em frente à porta de sua casa. Chamou o pai, Rivalino Mafra, que ao se aproximar de tais bolas, segundo informa o garoto, foi envolvido por forte redemoinho de ar, que levantando o pó dificultou-lhe a visão. Entre mentes, seu pai desaparecera, segundo pôde verificar quando serenou o movimento do ar. Dizem ainda os jornais que o delegado de polícia procurou em vão descobrir o paradeiro de Rivalino Mafra e providenciou a realização de testes psicológicos para verificar que razões encobriram as afirmações do menor.
E foi através dessas matérias aí que a Sociedade Brasileira de Estudos de Discos Voadores tomou conhecimento do caso. Ela foi fundada em 57, foi uma das primeiras instituições de pesquisa ufológica brasileira e investigaram os mais importantes casos da ufologia brasileira de uma maneira séria e objetiva. Eles tinham uma linha bem voltada para o lado científico e eles consideravam o fenômeno OVNI de caráter benigno e de origem extraterrestre. As pesquisas de campo eram divulgadas através de boletins especializados, publicados entre 57 e 82. O caso Duas Pontes foi investigado e divulgado a partir do boletim deles de 30 de agosto de 62 até fevereiro de 63. Eu vou ler aqui algumas partes dos boletins que eles publicaram sobre o caso que eu achei mais interessantes. Nos dirigimos a Diamantina em ocasiões diferentes. A primeira em 3 de setembro, 2 semanas após o desaparecimento de Rivalino, e a segunda no período de 6 a 19 de dezembro de 62. O drama do menor, que já era órfão de mãe e repentinamente foi privado do convívio paterno e passou a ser também inesperadamente o centro da atenção e controvérsia, não só do público como da imprensa e de frequentes interrogatórios da imprensa falada e escrita, passou a preocupar as autoridades. Acreditamos que, movido pelo desejo de protegê-lo, foi que o senhor juiz de Diamantina determinou a internação do menor em um instituto do Estado. Mas também devemos reconhecer que essa controvérsia e curiosidade do público e da imprensa se tornaram um fator de inegável valor na difusão do estranho acontecimento. A propósito do desaparecimento de Rivalino, contou no senhor Francisco Prata, seu amigo, que era seu hábito aos domingos, caçar paca nos córregos vizinhos. Entretanto, na sua casa foram encontrados chapéu, rolo de fumo, canivete e carteira, o que faz supor que não havia uma saída planejada. Também a tiradeira do menor permanece na casa abandonada, como indicar a pressa do que eles dela saíram. Afirmou-nos ainda Francisco Prata que Rivalino era uma pessoa normal, sem vícios ou inimigos, acrescentando que naquela região não há crime organizado, apenas passional. Uma tarefa fácil para nós entrevistarmos o menor. Só em dezembro, quando já retornamos ao Rio, conseguimos fazê-lo, por deferência especial do Dr. Jason Aller Garcia. Neuropsiquiatria não é a nossa especialidade. Entretanto, podemos observar que o menino se manteve absolutamente coerente com as afirmações de que já conhecíamos através dos jornais. Deu-nos ainda pormenores. Desenhou as 2 bolas achatadas de diâmetro aproximado de 40 centímetros, uma preta e outra listrada, de branco e preto, ambas com rabinho para baixo de 2 centímetros. Essas bolas se chocaram repentina e automaticamente, quando seu pai dela se aproximou. Não se ouviu barulho, e apenas um chiado, e levantamento de pó, que lhe obscureceu a visão por uns 5 segundos, tempo esse calculado pela narrativa do menor. Conta ele, ainda, que estranhas ocorrências levaram o pai e filho a velar e conversar a noite toda. Em seguida, ao desaparecimento do pai, o menor e seu irmão pequeno, apavorados, foram morro acima e se refugiaram em uma casa de uma vizinha, contando-lhes o que havia acontecido. A princípio, ela não deu importância, o que só fez mais tarde à vista da insistência das afirmativas dos meninos. Registre-se que, relacionado ao caso de Biribi, foi verificada a presença de discos voadores nos céus de Diamantina, 2 dias antes do desaparecimento de Rivalino Mafra. Bem, meus amigos, diante de tudo que foi contado nesse episódio, qual a opinião de vocês? Eu acredito nesse caso, sim. Eu não acredito que o garoto tenha inventado essa história toda, até pela formação dele, pelo local que ele morava e pela época. Lembrando que eu falei no começo do episódio, a informação naquela época não era tão difundida igual é hoje, ainda mais em zona rural. Então sim, eu acredito muito na veracidade desse caso. Mas, é como eu sempre digo, eu só conto a história. Acredite, se quiser.